Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Frase do livro Kybalion. Eu sou Rosimeire Verga e hoje eu escolhi conversar com você sobre a relação que nós temos com as coisas. E se você já gostou desse tema, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Todo domingo tem vídeo por aqui. Gente, na semana passada eu falei sobre a lei da correspondência e hoje a minha intenção seria falar sobre a lei da vibração. De uma certa forma, ela será abordada de uma maneira até contextualizada. Porém, na semana que vem, eu trarei mais especificamente a lei da vibração, tá? E por que eu tive essa ideia de falar sobre esse assunto hoje? Lá nos comentários do vídeo da semana passada, o Ed deixou um comentário, gratidão Ed pelo comentário, e que trouxe uma consciência muito interessante que me fez pensar sobre o vídeo de hoje. Ele falou que ouviu da monja Coen que tudo é sagrado e que nós devemos ter respeito por tudo. E quando ele passou a ter a prática de olhar com mais cuidado, com mais amor, cada coisa que ele tem, inclusive no momento lá da organização das coisas, quando ele trouxe essa consciência, ele passou a ficar na presença, inclusive, porque quando você está arrumando uma gaveta, por exemplo, você pode ter duas formas de estar arrumando essa gaveta. Ou você está arrumando a gaveta pensando em qualquer outra coisa, em tudo que você tem que fazer depois, ou preso em tudo que você já viveu, ou você pode estar arrumando aquela gaveta, conversando com as peças, perguntando se elas ainda querem permanecer ali, se elas ainda são contribuição para você, olhando com mais cuidado, com mais amorosidade e fazendo uma organização mais consciente. Parece papo de doido, né, gente? Mas não é não. Lá no livro do Joe Vitale, Dr. Heal Lane, O Limite Zero, tem inclusive um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse livro. O Dr. Heal Lane, ele fala dessa comunicação com as coisas inanimadas. Porque vamos pensar, tudo é feito de átomo. Eu sou feita de átomo, o meu relógio é feito de átomo, os meus anéis são feitos de átomo, o celular que está gravando esse vídeo é feito de átomo. Então, peraí, se tudo é feito de átomo, se tudo é feito da mesma coisa, então, se eu devo respeito a uma pessoa, a um ser humano, eu devo respeito a tudo. O que determina o que cada coisa é a vibração, a velocidade que esse átomo vibra. Então, nós temos que despertar essa consciência. Muitas pessoas têm a consciência ainda de somente se comunicarem com os animaizinhos, porque eles têm a interação. Muitos conversam com plantas, eu no caso também converso com as minhas plantas. Tem gente que acha que é coisa para doido, mas elas respondem muito bem. Agora, quando eu falo para você que você deve conversar com o seu relógio, conversar com uma caneta, conversar com as paredes da sua casa, conversar com a sua casa, aí você vai falar, não, aí já é demais para mim. Mas é verdade, gente. Faz total sentido. E o Dr. Heal Lane fala que quando ele ia palestrar em algum lugar, ele se comunicava com aquele lugar e perguntava se aquele lugar queria receber aquela consciência do que ele iria levar. Se aquele lugar queria receber as pessoas ali para terem a expansão de consciência. Então, não é um papo furado. O Dr. Heal Lane fala sobre isso no livro, Greg Braden fala sobre isso também no livro A Matriz Divina, que tem um vídeo aqui no canal falando sobre o livro A Matriz Divina, se você não assistiu, assista também. E Greg Braden, lá no livro, ele fala o seguinte, por exemplo, ele fala da relação com o carro, né? Digamos que você tem um carro e esse carro, ele já tem, assim, um jeito de se comunicar com você. Por exemplo, acontecem algumas coisas específicas lá
e que ele funciona muito bem com você porque você consegue contornar a situação. E que se você emprestar esse carro para uma outra pessoa, muito provavelmente essa pessoa vai te ligar e falar assim, ó, manda o guincho que o carro não está funcionando. Por quê? Porque existe uma ressonância entre você e as suas coisas. Eu achei extremamente interessante esse trecho do livro em que ele aborda esse assunto. Então, nós precisamos desenvolver essa consciência de que tudo tem consciência. Então, por mais que seja um objeto inanimado, mas ele tem consciência, ele tem átomos vibrando lá. E aí, quando você se comunica de uma forma amorosa, quando você se comunica de uma forma consciente, as coisas tendem a te responder de uma forma positiva também. Aí eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, inclusive, se você já passou por essa experiência. Por exemplo, a máquina de lavar quebrou. E aí você foi lá, você tá sem dinheiro para consertar, para comprar outra, você vai lá e você conversa, meu amor, minha querida, você é muita contribuição para mim, você sabe disso, eu te agradeço imensamente, mas eu preciso que você volte a funcionar. E a máquina voltou a funcionar. Então, quantos de vocês já viveram isso? E eu falo por experiência própria dessa questão da relação com as coisas. Eu tenho um exemplo muito recente que é com relação ao meu notebook, um notebook pesado e que quando eu estava trabalhando presencialmente, ainda estamos trabalhando de forma à distância, então isso aconteceu até o início do ano. Eu colocava o meu notebook na mochila, colocava a mochila nas costas, porém não era só o notebook, eu tinha outras coisas também para carregar na hora de ir para o trabalho. E aí, quantas vezes que eu fui murmurando, ai, esse peso, ai, meu Deus do céu, que mochila pesada, nossa, depois eu fico com dor nos joelhos, depois eu fico com dor nas costas, e eu fiquei reclamando o tempo inteiro e por muitas vezes. O que aconteceu? Deu uma pane, deu pau no meu notebook e eu perdi, gente, tudo que eu tinha lá dentro, coisas importantíssimas, coisas de cursos inclusive, eu perdi tudo porque não deu nem para fazer backup. Eu perdi tudo, zerou a minha máquina. De tanto que eu murmurava, de tanto que eu reclamava. E olha que eu já conhecia essa questão de ter essa comunicação com as coisas, porém não com tanta profundidade. Eu fui compreender isso melhor depois do ocorrido, que foi quando eu li o livro Limite Zero e a Matriz Divina. Então, gente, quando você tem um objeto que tá dando um probleminha lá, conversa com ele, conversa amorosamente. E não só quando tá dando problema, aprenda a conversar com tudo. Quando você vai vender algo, por exemplo, você pensa em se desfazer de algo. Pergunte para esse algo se ele quer realmente sair da sua casa naquele momento. Porque de repente ele ainda é contribuição e você não percebeu. Aí entra depois toda uma questão da comunicação com o corpo para que você tenha essas respostas também, isso é conteúdo para um outro vídeo, mas você percebe, você tem as sensações se aquilo é contribuição ou não ainda para você. Então, existem hoje relatos até de coisas até mais profundas, de, por exemplo, quando você vai vender algo, vender um carro, por exemplo, você perguntar para ele por quanto ele quer ser vendido, inclusive, e aí o universo traz a pessoa certa no momento certo, tá? Eu posso abordar isso em outros vídeos para ficar mais claro para você. Mas pense com carinho até aqui, olhe para suas coisas com amorosidade, comunique-se de forma respeitosa e amorosa com tudo que você tem, ok? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Muita gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!